Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a esta segunda aula da disciplina de Cálculo Avançado, Números Complexos, Equações Diferenciais e Métodos Numéricos. Eu sou a professora Alessandra, então hoje daremos continuidade aos estudos que já foram iniciados na última aula. No entanto, antes de iniciar quais são esses objetivos da nossa segunda aula, gostaria de, primeiro, agradecer a participação de todos no fórum. Gostaria de reforçar novamente essa participação. É importante utilizar esse espaço para discussões a respeito das dúvidas, também de aspectos que vocês acharam importantes ou talvez alguma dificuldade em relação a algum dos métodos, por exemplo, que estudamos. Então, aproveitem esse espaço, essa ferramenta, para discutir com os colegas, para solicitar também um auxílio com relação às dúvidas. Também gostaria de reforçar que as avaliações virtuais já estão disponíveis, então elas iniciaram-se essa semana, então é importante que vocês realizem essas atividades, fiquem atentos ao prazo para o encerramento dessas avaliações. Os conteúdos que são tratados nas webaulas também são conteúdos integrantes de toda a ementa da disciplina. Então, é importante não estudar apenas as teleaulas, estudar a aula atividade, mas também estudar as webaulas e, consequentemente, também estudar por meio das avaliações virtuais. Então, são essas diversas ferramentas que estão à sua disposição para o estudo de todos os tópicos que serão tratados na disciplina de Cálculo Avançado. Então, fiquem atentos aos prazos de todas essas avaliações e qualquer dúvida, entre em contato. Durante essa aula, caso vocês tenham alguma dúvida, também enviem por meio do tutor as suas questões e assim que nós tivermos alguns momentos de atividades, momentos de perguntas, eu irei atender aquilo que for possível no momento dessa aula. Nós estudamos na primeira aula sobre os chamados métodos numéricos. Então, nós vimos que esses métodos são conjuntos de ferramentas que nós utilizamos na resolução de problemas que não apresentam uma solução analítica, então não é possível identificar uma solução exata, ou quando é muito difícil se obter essa solução exata. Então, nós podemos utilizar nesses dois casos, ou também se nós quisermos comparar a eficiência de um método com o valor exato. Então, nós podemos recorrer a esse tipo de método. Na primeira aula, estudamos a respeito dos zeros de funções com o método de Newton-Raphson. Então, como se identificar um zero para uma função por meio desse método. E também avaliamos a resolução de sistemas de equações lineares por meio do método de Gauss-Seidel. Então, agora vamos conferir quais são os objetivos dessa segunda aula. Na segunda aula, daremos continuidade ao estudo de métodos numéricos, mas o nosso foco será, primeiro, a interpolação por meio das diferenças divididas e o método de Newton. Então, nós vamos nos focar nesse método específico, avaliando qual que é a importância da interpolação. Também estudaremos o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados. E também investigaremos a relação, quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos de métodos, interpolação e ajuste de curvas. O terceiro tópico dessa aula é a integração numérica. Então, nós iremos estudar, para esse caso, a chamada regra dos trapézios. Então, nós estamos trabalhando com métodos específicos a respeito de cada um desses tipos de problemas. Existem diversos métodos que podem ser aplicados, mas nós vamos nos focar em um método para cada um desses temas, devido ao nosso tempo, e também avaliando quais são as características importantes e que tornam esses métodos eficientes. Se nós formos comparar em relação aos zeros de funções, por exemplo, nós conseguimos identificar uma maior eficiência do método de Newton-Raphson em relação a outros. Então, foram selecionados esses métodos dentre outros motivos, então essa questão da eficiência. Sempre lembrando que é preciso que cada uma das condições que caracterizam esses métodos, elas sejam satisfeitas. Nós vimos que o método numérico,
ele é caracterizado por um algoritmo. Então, existem sequências de passos a serem seguidas no momento da aplicação desses métodos. Nós vimos que, inicialmente, é necessário avaliar as condições para a aplicação do método, se no problema em que estamos estudando, o método ele está adequado ou se precisamos selecionar um outro. Também avaliamos qual será o erro máximo admitido. Lembrando que sempre os métodos numéricos fornecem soluções aproximadas. Então, é necessário avaliar esse erro, essa distância entre o valor exato e o valor aproximado. Então, qual que seria esse erro máximo a ser considerado? Em muitos métodos, nós precisamos de estimativas iniciais. Então, alguns valores que serão melhorados de modo a se encontrar uma solução que satisfaça o erro. Também precisamos identificar equações de recorrência. Precisamos aplicar agora a equação de recorrência na identificação das estimativas. E nesse processo, então, nós temos as iterações, que são esses procedimentos que se repetem ao longo da aplicação do método e que possibilitam, então, esse refinamento do valor inicial ou essa busca pela solução aproximada. Quando que nós identificamos quando esse valor obtido ele satisfaz ao erro? Quando nós verificamos, então, o critério de parada. Então, durante as iterações, além de se identificar a estimativa, nós precisamos avaliar também esse critério de parada. Algumas vezes recorremos a distâncias, outras vezes recorremos a erros relativos. Então, dependendo do tipo de método, nós temos uma expressão para o critério de parada específica. Então, nós vimos basicamente essas informações na última aula a respeito dos métodos numéricos e agora nós iremos estudar sobre a interpolação. Mas antes de tratar sobre a interpolação, gostaria de apresentar um exemplo a vocês. Então, vamos acompanhar o enunciado. Então, suponha que esteja sendo realizado um experimento com um circuito RC e nesse circuito, então, ele é utilizado para avaliar a capacitância de um capacitor conforme o esquema apresentado. Após o fechamento da chave, os seguintes dados foram coletados para a tensão em função do tempo. Então, após fechar a chave nesse circuito, foram identificados alguns valores de tensão associadas a tempos, como, por exemplo, aos 2 segundos, mediu-se 9,7. Aos 8 segundos, 5,1 volts. Então, a cada um desses tempos, foi observado, então, um determinado valor associado. Observe que esse conjunto, ele é um conjunto discreto. Então, nós temos uma quantidade finita de pontos e, a partir dele, então, nós podemos questionar. E se nós quiséssemos identificar o valor da tensão que seria observado aos 10 segundos, se quiséssemos identificar, então, essa estimativa, nós só temos aos 8 segundos e aos 14 segundos. Mas se nós quiséssemos identificar aos 10, e se o objetivo fosse construir um gráfico envolvendo uma função contínua, uma curva contínua, para avaliar a variação da tensão, então nós podemos, a partir desses dados, investigar outros tipos de situações. Por exemplo, procurar estimativas para valores que estão entre esses intervalos ou próximos desses pontos que foram dados, mas diferente dos valores dados. Então, nós podemos recorrer a duas situações, que é a interpolação e o ajuste de curvas. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com a interpolação polinomial. Então, nós vamos especificar essas funções polinomiais. Mas antes de observar como se construir polinômios associados a esse conjunto, vamos verificar qual que é a definição de interpolação. Vamos acompanhar no quadro. Então, quando nós queremos interpolar uma função, então nós vamos buscar uma aproximação para essa função por outra, uma g de x, escolhida dentre uma classe de funções definidas inicialmente. Então, nós selecionamos um determinado conjunto de funções, como, por exemplo, os polinômios, e buscamos essa função g dentro do conjunto de polinômios, de tal forma
que essa função ela satisfaça algumas propriedades. Então, quando nós aproximamos a função f por essa função g, que tem uma característica específica, então nós utilizamos essa função g em substituição a essa função f. Então, nós podemos trabalhar com essa estratégia. Esse método de interpolação ele pode ser aplicado, por exemplo, quando são conhecidos apenas os valores numéricos da função, que seria o exemplo anterior. Nós tínhamos um conjunto discreto, um conjunto de pontos que representava a função. Então, nós buscamos a aproximação dessa função f por uma outra função g de uma classe especificada. Um segundo caso, então, quando a função em estudo, ela possui uma expressão que dificulta, por exemplo, as operações de integração e diferenciação. Então, quando nós queremos estudar uma função por meio de suas derivadas ou das integrais, e nós temos, então, uma expressão muito complexa para essa função, nós podemos recorrer à interpolação. Então, a interpolação nos permite essa substituição de uma determinada função por outra, que possui algumas características específicas, e ela pertence a uma classe selecionada inicialmente, então ela vai funcionar nessa situação como se fosse a função f. Então, nós buscamos essa aproximação. Então, quando nós temos um conjunto de pontos, como era no caso do nosso exemplo, nós tínhamos 4 pontos, nós podemos buscar uma função que aproxime esses 4 pontos. Mas se nós selecionamos essa função g como sendo uma função contínua, então quer dizer que nós vamos conseguir estimar agora o valor, que seriam as imagens do tempo, que é o valor da tensão, por meio dessa função, que seria a função interpoladora desse conjunto. Então, nós podemos trabalhar com esse tipo de situação, depende do tipo de problema em estudo. Então, em algumas situações, convém utilizar um polinômio interpolador ou um outro tipo de função em substituição à função original, e isso não irá causar grandes diferenças. Mas existem situações em que nós precisamos recorrer a outros tipos de métodos. Então, a interpolação é um dos métodos que pode ser aplicado nesse tipo de problema. Então, esse conjunto de funções, que são essa classe de funções, que é definida a priori, nós podemos selecionar o conjunto de polinômios, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar com a chamada interpolação polinomial. Então, quer dizer que sempre aquela função g, que aproxima a função f, ela vai ser um polinômio. E o polinômio, ele fica bem definido quando nós conhecemos os seus coeficientes. Então, quando nós buscamos um polinômio interpolador, ou para um conjunto de dados, que na verdade é uma função representada por um conjunto de dados, ou para uma função que possui uma expressão complexa, então nós precisamos identificar os coeficientes desse polinômio interpolador. Então, vamos observar algumas características agora da interpolação polinomial. Então, suponha que a função f ela seja definida em n mais 1 pontos distintos. Então, nós consideramos os pontos x0, x1 até o ponto xn. Então, observem que são n mais 1 pontos e eles são todos distintos, são valores diferentes e que são elementos de um intervalo AB. Então, eles pertencem a esse intervalo AB. E nós conhecemos, então, as imagens de cada um desses pontos. Conhecemos o x0 e conhecemos o y0, que seria o f de x0. Temos o x1 e conhecemos o y1, que é o f de x1. E assim sucessivamente. Então, nós vamos conhecer esses n mais 1 pontos e as imagens de cada um deles. Qual que é o nosso objetivo? É determinar um polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, tal que este polinômio coincida com a função nesses pontos x0, x1 até xn. Ou ainda, que esse polinômio Pn de x, o Pn de xi seja igual a yi, ou seja,
a imagem do ponto xi, pode ser o x0, por exemplo, por esse polinômio Pn, coincida com o y0, que foi o valor dado inicialmente. Então, sempre nós vamos buscar esse tipo de situação. Nós vamos sempre impor essa condição, que é a condição que caracteriza a interpolação polinomial. Então, em cada um dos pontos, nós vamos ter que a função f e o polinômio interpolador, eles coincidem. Então, nesse exemplo, nós observamos algumas interseções entre os dois gráficos. Então, o que essas interseções indicam? Indicam os pontos que são conhecidos. Porque na construção do polinômio interpolador, eu preciso que ele coincida com a função f em cada um dos pontos dados. Então, essa é a condição que nós utilizamos para a determinação do polinômio interpolador. Uma outra condição que nós temos é que n mais 1 pontos são utilizados na obtenção de um polinômio interpolador de grau até o valor n. Então, se nós temos 4 pontos, então nós vamos ter que o maior grau do polinômio interpolador será 3. Então, sempre o grau do polinômio interpolador é uma unidade inferior à quantidade de pontos. Então, se eu quero construir um polinômio de grau 2, eu precisarei de 3 pontos. Se nós formos tratar com o grau 1, o polinômio de grau 1 é representado graficamente por meio de uma reta. E nós sabemos que uma reta está bem definida por 2 de seus pontos. Então, nós precisamos de 2 pontos para caracterizar a reta, que está associada a um polinômio de grau 1. Então, sempre nós precisamos de uma unidade a mais em relação à quantidade de pontos do que em comparação com o grau do polinômio. Então, é importante, no momento da interpolação, ter cada uma dessas condições bem claras. Então, se nós temos n mais 1 pontos, o polinômio interpolador, ele vai ter grau menor ou igual a n, que é uma unidade inferior. E que sempre o polinômio interpolador, ele vai coincidir com a função no conjunto que foi apresentado. Então, ou nós teremos o conjunto de pontos com as suas imagens sendo fornecidos, ou nós podemos ter a função, por exemplo, uma função exponencial, e aí nós teríamos que identificar quais são esses pontos x0 até xn e avaliar a imagem por meio da expressão da função. Então, das duas formas, nós podemos obter esse conjunto de pontos e, a partir dele, então, construir o polinômio interpolador. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, retornando ao quadro e observando ainda algumas características desse polinômio interpolador. Então, nós temos que o polinômio interpolador precisa satisfazer essas condições e, na obtenção desse polinômio, nós precisamos empregar um método numérico. Existem alguns métodos que podem ser aplicados. Então, o método que nós iremos utilizar é o método de Newton. Lembrando que se o polinômio ele está bem definido por meio da identificação de seus coeficientes, então, na verdade, esse método de Newton ele tem como objetivo fornecer os valores dos coeficientes, porque por meio deles nós conseguimos obter a expressão que caracteriza esse polinômio. Então, vamos retornar agora ao quadro e vamos observar as características desse método. Então, só para resumir, o polinômio interpolador, ele vai ser um polinômio de grau menor ou igual a n, que coincide com a função nos pontos apresentados. Lembrando que nós precisamos, para esse grau menor ou igual a n, n mais 1 pontos. Quando nós estamos trabalhando então, com a interpolação, esse polinômio interpolador, nessas condições, ele existe e ele é um polinômio único, considerando que todos os pontos utilizados, eles sejam distintos. Então, sempre nós vamos considerar esses pontos pertencentes a um dado intervalo. Então, nós vamos avaliar localmente essa função f e aproximar nessa região por meio do polinômio g. E nós vamos trabalhar, então, com
a forma de Newton. E essa forma de Newton vai nos fornecer os coeficientes do polinômio interpolador. A expressão da forma de Newton para o polinômio interpolador será Pn de x é igual a um número d0 mais um valor d1 que multiplica x menos o valor x0, que é do conjunto de dados, mais um determinado valor d2, que multiplica x menos x0 com x menos x1. Então, observem que no primeiro termo nós vamos ter uma constante em d0. Em d1, nós já conseguimos uma expressão com um grau 1, já que nós temos um termo x, essa variável x envolvida. No terceiro termo, nós temos um produto envolvendo essa variável x em ambos os membros. Então, isso vai fornecer, dentre outros termos, um termo de grau 2 e assim sucessivamente até o último termo, que seria um dn, que multiplica o x menos x0, x menos x1 até o x menos xn menos 1. Então, o último valor a ser utilizado nessa expressão da forma de Newton é o ponto xn menos 1. Mas esses coeficientes D0, D1, D2 até o dn, todos os coeficientes dk, com o k variando de 0 a n, são operadores de diferenças divididas de ordem k entre os pontos. Então, na forma de Newton, nós precisamos identificar essas diferenças divididas. Esses operadores eles são obtidos por meio de comparações e cálculos envolvendo os pontos x0 até xn e as suas imagens por meio da função f. Então, para definir o polinômio, nós precisamos identificar os seus coeficientes. Essas diferenças x menos x0, x menos x1, nós já temos, porque nós temos os valores x0, x1 até xn inicialmente. Então, o nosso objetivo agora é identificar essas diferenças divididas. Nós podemos trabalhar com tabelas na organização desses dados, mas inicialmente vamos observar como se calcula cada um desses operadores. Então, os operadores de diferenças divididas, eles são classificados segundo a ordem. A ordem 0 nos operadores de diferenças divididas, então são esses termos f de x0, que vai coincidir com a imagem do ponto x0 pela função f, que seria esse valor y0 associado ao ponto. Então, os operadores de diferenças divididas de ordem 0, eles coincidem com as imagens de cada um desses pontos por meio da função f, que são informações fornecidas inicialmente. Quando nós avaliamos o operador agora de ordem 1, nós vamos precisar dos valores dos operadores de ordem 0. Então, se nós queremos calcular o operador f de x0, x1, então nós precisaremos avaliar a razão entre a diferença do operador de ordem 0 em x1 menos o operador de ordem 0 em x0, que, lembrando, coincide com a própria imagem desses pontos por meio da função f, dividido pela diferença entre os pontos, x1 menos x0. Então, se nós estamos com o operador de ordem 1 e nós indicamos que é o f de x0, x1, então, no momento de indicar essa razão, nós trabalhamos sempre com a ordem inversa. O f de x1, o operador de ordem 0, menos o f de x0, que é o operador de ordem 0, dividido por x1 menos x0. Sempre nós vamos trabalhar com essa expressão. Para o operador de ordem 2, nós vamos relacionar agora os operadores de ordem 1 de forma semelhante ao que nós observamos no operador de ordem 1 em relação a 0. Então, se nós queremos o operador de ordem 2 envolvendo x0, x1 e x2, então sempre nós vamos utilizar essa notação com os pontos entre colchetes para indicar esses operadores. Então,
Então, nós vamos avaliar agora o operador de ordem 1, envolvendo x1 e x2, então esse f de x1 e x2, menos o operador de ordem 1, envolvendo x0, x1. Então, nós separamos esses 3 pontos em 2 grupos. Primeiro, o grupo que envolve x1 e x2, e depois o grupo que envolve x0 até x1. E dividimos pela diferença entre os extremos, que seria o x2 menos o x0, que é o denominador dessa fração. Então, sempre nós vamos trabalhar com esse tipo de relação. Se nós queremos o operador de ordem 0, então nós vamos avaliar as imagens por meio da função f. Se nós queremos os operadores de ordem 1, nós vamos avaliar quais são os operadores de ordem 0 e trabalhar com essas razões. A diferença entre os operadores pela diferença entre os pontos envolvidos. Se nós temos o operador de ordem 2, nós vamos associar 2 operadores de ordem 1, e assim sucessivamente até o operador de ordem n. Como nós podemos organizar todos esses valores? Então, nós podemos recorrer a uma tabela que vai indicar todos os pontos, as suas imagens, que são os operadores de ordem 0, e por meio de associação entre esses valores, nós conseguimos calcular os operadores de ordem superior. Então, vamos observar como podemos organizar essas informações. Então, nós vamos partir na primeira coluna com os pontos x0, x1 até xn. Então, são todos os valores conhecidos do conjunto de dados. Na segunda coluna, nós vamos inserir os operadores de ordem 0, que seria o f de x0, f de x1, f de x2, que vai coincidir com a imagem pela função f. Então, nessa segunda coluna, nós vamos incluir as imagens de cada um dos pontos. Na terceira coluna, nós vamos indicar os operadores de ordem 1. Então, entre o ponto x0 e x1, nós conseguimos calcular o operador de ordem 1 envolvendo esses pontos. Como que seria o cálculo desse operador de ordem 1? Nós vamos calcular a diferença. Operador de ordem 0 em x1 menos o operador de ordem 0 em x0 dividido pela diferença x1 menos x0. Então, sempre nós vamos ter que o operador de ordem 1 ele vai estar associado a 2 operadores de ordem 0, que, por sua vez, estão associados a 2 pontos, nesse caso, x0 e x1. Se fosse o operador de ordem 1 entre os pontos x3 e x4, nós temos que ele está associado ao operador de ordem 0 em x3, operador de ordem 0 em x4, que, por sua vez, estão relacionados aos pontos x3 e x4, respectivamente. Então, no de ordem 0, nós vamos depender de 2 operadores, do operador de ordem 1. Dependemos de 2 operadores de ordem 0, que depende do ponto definido inicialmente. Agora, vamos avaliar a quarta coluna, que são os operadores de ordem 2. Suponha que o nosso objetivo é determinar o operador de ordem 2, que envolve x1, x2 e x3. Bom, esse operador vai depender de 2 operadores de ordem 1, que são os operadores que envolvem x1 e x2, e o operador que envolve x2 e x3. Mas esse operador x1, x2, ele vai depender do operador de ordem 0, x1, e do operador de ordem 0, x2. Assim como x2, x3 também depende desse operador em x2 e depende do operador em x3. E, por sua vez, cada um destes operadores irão depender de x1, x2 e x3. Mas, na razão que vai ser calculado para a definição do operador de ordem 2,
nós vamos precisar dos pontos extremos no denominador. Então, nós vamos precisar de x1 e x3. Então, observem que nós conseguimos avaliar em diagonal, por meio desse tipo de tabela, quais são os operadores que estão relacionados entre si. Então, basta nós avaliarmos quais são os dois operadores anteriores, de ordem inferior, que estão relacionados a ele. E dessa forma, nós conseguimos organizar esses operadores por meio, então, dessas relações que são estabelecidas. Então, quando nós temos n mais 1 pontos, nós vamos ter n mais 1 operadores de ordem 0, porque eles são as imagens desses valores. Quando nós avaliamos o de ordem 1, já que nós precisamos avaliar operadores de ordem 0, 2 a 2, nós temos agora n operadores de ordem 1. Então, nós vamos, a cada vez que aumentamos a ordem desse operador, nós vamos reduzir em uma unidade a quantidade de operadores que podem ser definidos, de tal forma que em um momento será possível calcular apenas um operador daquela ordem, assim como nós temos nessa tabela. Então, vamos retornar e avaliar agora essa situação. Então, nós temos n mais 1 pontos, n mais 1 operadores de ordem 0. Quando nós aumentamos uma unidade, então, de ordem 0, nós vamos para a ordem 1, nós reduzimos em uma unidade a quantidade de operadores. Agora, nós temos n operadores de ordem 1. De ordem 2, aumentamos uma unidade na ordem do operador e reduzimos uma unidade nas quantidades. E assim sucessivamente, até que na ordem n, nós só temos um operador. E esse operador de ordem n, ele vai depender de todos os demais operadores. De ordem 3, de ordem n-1, n-2, depois de ordem 3, 2, 1, 0. Então, para o cálculo desse último operador, a maior ordem possível, nós precisaremos de todos os demais operadores, devido a essa relação de que uma ordem vai depender das ordens anteriores. Então, nós vimos que no método de Newton, nós precisamos de operadores de diferenças divididas que estão associados, então, aos coeficientes do polinômio. Agora, vamos observar numa situação prática como que nós podemos calcular esses operadores. Então, nós temos uma função f de x igual a 1 sobre x e suponha que ela esteja definida para os pontos x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 4 e x3 igual a 5. Então, nós temos os pontos x0, x1, x2 e x3, que são 1, 2, 4 e 5. Como nós construímos as diferenças divididas? Então, nós vamos iniciar pelo operador de ordem 0. O de ordem 0 coincide com a função. Então, quando nós calculamos o de ordem 0 no x0, nós vamos calcular 1 sobre x0, que é 1 sobre 1, que resulta no valor 1. Então, nós vamos avaliar as imagens desses pontos pela função 1 sobre x. Para 2, nós temos 1 sobre 2. Para o x2, que é igual a 4, 1 sobre 4. E para o x3, 1 sobre 5. Então, a ordem 0 consiste nos termos, os pontos x0 até x3, calculando por meio da função f. Agora, vamos supor que o objetivo é determinar esse operador menos meio, que é o primeiro operador de ordem 1. Então, nós vamos calcular o operador de ordem 1, que envolve os dois primeiros pontos. Então, o f de x0, x1. Como ele é calculado? Por meio da razão entre as diferenças dos operadores de ordem 0, que seria o fx1 menos o fx0, dividido pela agora a diferença entre os pontos, x1 menos x0.
o f de x1 nós sabemos que é meio, o f de x0 é 1, x1 assume valor 2, x0 assume valor 1. Então, nós vamos substituir cada um desses termos por um valor numérico. E quando nós calcularmos as diferenças e razões, nós obtemos esse valor menos meio. Então, no operador de ordem 1, nós dependemos diretamente dos operadores de ordem 0 para os pontos correspondentes, no menos meio para x0 e x1. Agora, quando nós calculamos os demais operadores de ordem 1, nós vamos depender de x1 e x2 para o menos 1/8 e depender de x2 e x3 para o menos 1 sobre 20. Lembrando, então, dessas relações de diagonal para avaliação. Quando nós formos avaliar agora o operador de ordem 2, que seria esse valor 1 sobre 8, então, nós vamos calcular o f de x0, x1 e x2. O operador de ordem 2 vai envolver agora 3 pontos. Então, vai ser a diferença entre o operador de ordem 1 em x1 e x2 com o operador de ordem 1 em x0 e x1, dividido pela diferença entre os pontos extremos avaliados, que seriam os pontos x2 menos x0. Substituindo agora os valores dos operadores fx0, x1, fx1, x2, ponto x2 é igual a 4, ponto x0 é igual a 1, nós temos esse valor 1 dividido por 8. Para o de ordem 3, nós vamos utilizar o procedimento análogo, mas agora nós vamos ter o operador de ordem 3, que envolve x0, x1, x2 e x3, ou seja, envolve todos os pontos, mas dependendo agora destes dois operadores de ordem 2. Então, essa é a estratégia das diferenças divididas. Então, nós vamos sempre depender das ordens anteriores. Lembrando que o primeiro valor a ser identificado é o valor associado à ordem 0, que vai coincidir com a função aplicada nos pontos. Então, essa é a ideia básica do método das diferenças divididas, que faz parte do método de Newton. Então, o método de Newton, ele precisa de cada um desses operadores. Então, agora nós vamos ter uma pausa para que vocês reflitam sobre uma atividade. E essa atividade está associada às diferenças divididas. Então, vamos acompanhar o enunciado. Nós temos aqui a função f de x igual a e elevado a x mais seno de x. E a partir dela, foram observados 3 pontos, ponto 0, 0.5 e 1.0, com suas respectivas imagens, que é o ponto 1.0, 2.12, 3.55. Então, por meio desses dados, agora construam a tabela de diferenças divididas dessa função. Então, lembre-se das relações que envolvem agora os operadores de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2 e assim sucessivamente, sempre lembrando que o de ordem 0 coincide com a função aplicada nos pontos. Então, tentem estruturar agora essa tabela de diferenças divididas, envie as suas contribuições por meio do chat e também, se vocês tiverem alguma dúvida, envie as suas perguntas. Daqui a alguns minutos, nós retornamos com a discussão a respeito dessa atividade. Look at the stars, look how they shine for you. Everything
they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against put me down upon my knees. Oh. Bom, antes de retornar à nossa atividade de Tocantins, então, nós temos o aluno Fábio. Então, ele queria uma aplicação desse conteúdo na computação. Bom, a interpolação, esses métodos numéricos, eles nunca são utilizados de forma isolada. Eu não vou utilizar um método para um caso específico. Mas vamos supor que nós queremos gerar uma determinada malha computacional para estudar algum outro tipo de problema. Então, a computação ela pode trabalhar com esse tipo de ponto. A geração de malha, seja bidimensional, seja tridimensional. Então, como representar uma determinada região
por exemplo, um rio, por meio da computação. Então, às vezes, nós temos apenas algumas informações a respeito dessa região, ou nós vamos até essa região e vamos coletar dados por meio de um GPS, por exemplo. Então, nós podemos coletar alguns pontos ao redor dessa região. Por meio da interpolação, nós conseguimos ajustar esses pontos de modo a se construir essas linhas, essas regiões contínuas que limitam a região em estudo. Então, a interpolação polinomial ela é importante, por exemplo, na geração de malhas computacionais. Então, nos permite as representações agora no computador de situações da vida real, de regiões que nós temos no nosso cotidiano, que podem ser, inclusive, empregadas em outras situações. Então, a interpolação ela entra como um recurso que vai auxiliar nesse processo, mas não é apenas a interpolação isolada que irá resolver esse problema. Nós precisamos empregar outros tipos de recursos. Então, por isso que é importante conhecer esses métodos, conhecer a aplicabilidade deles, para que no momento de, por exemplo, gerar uma determinada malha, de construir essa figura tridimensional ou bidimensional no computador, eu consiga identificar que para aquele ponto específico eu consigo utilizar a interpolação, que no outro ponto eu consigo empregar um sistema de equações lineares. Então, por isso que é importante conhecer cada um deles. Aqui nessa disciplina nós não conseguiremos trabalhar com esses exemplos práticos diretamente, nós vamos conseguir avaliar alguns pontos. Infelizmente, nós não conseguimos trabalhar com a implementação, porque demanda aí um tempo muito maior para o trabalho, mas é importante que vocês compreendam esses métodos, porque no momento certo, vocês saberão como empregar cada um desses métodos de acordo com as linguagens. Bom, vamos retomar agora as nossas diferenças divididas e observar, então, nesse problema, como seriam calculadas as diferenças. Então, vamos retornar agora ao enunciado do problema. Nós temos a função, nós temos os pontos e precisamos avaliar as diferenças divididas. Podemos recorrer à tabela. Então, nós temos os pontos 0, 0, 5 e 1, as diferenças divididas de ordem 0, que coincidem com as imagens, com o f de 0, com o f de 0.5, com o f de 1. A de ordem 1 envolve os operadores correspondentes de ordem 0. Para o operador de ordem 1, que envolve x0 e x1, nós temos o fx1 menos o fx0, operadores de ordem 0, dividido por x1 menos x0, resultando em 2,24. Para o 2,86, empregamos a mesma estratégia, mas agora com o operador que envolve x1, x2. Para o operador de ordem 2, nós vamos utilizar os dois operadores de ordem 1 e os pontos extremos dessa região, que seria o ponto 0 e o ponto 1. Então, nós vamos calcular a diferença entre os dois operadores de ordem 1, o que envolve x1, x2 e o que envolve x0, x1, dividir pela diferença entre x2 e x0, que fornece o valor 0,62. Bom, nós já temos as diferenças divididas, o nosso objetivo agora é obter o polinômio interpolador. Pela forma de Newton, então, nós temos que os coeficientes são caracterizados por esses polinômios, por cada um desses operadores. Então, vamos observar novamente qual que era a formulação do polinômio interpolador de Newton e observar a partir dessa atividade como nós podemos identificá-lo. Então, a forma de Newton vai envolver o operador de ordem 0 mais o operador de ordem 1, que multiplica x menos x0, utilizando o ponto x0 e o ponto x1. Depois, o operador de ordem 2, de ordem 3, até o operador de ordem n. Lembrando que o último fator, então esse último termo, vai envolver o produto de x menos x0, x menos x1, até x menos xn menos 1. Esses operadores, f de x0, f de x0, x1, se nós formos retornar a nossa atividade, por exemplo, nós podemos observar que eles correspondem a uma diagonal nessa tabela.
Então, o f de x0, que é o ponto 1, o f de x0, x1, que é o 2,24, e o f de x0, x1 e x2, que é o 0,62. Então, nós temos aqui uma diagonal dessa tabela de diferenças divididas. E é exatamente esses valores que nós empregamos na forma de Newton. Vamos a um exemplo, retomando a função f, que foi apresentada, e elevado a x mais seno de x da atividade. Nós já identificamos os operadores de diferenças divididas. O de ordem 0 em x0, o de ordem 1 em x0, x1, e o de ordem 2 em x0, x1 e x2. Então, nós vamos ter, por essa forma de Newton, que o polinômio interpolador, por serem 3 pontos, ele será de grau 2. Por isso, nós vamos utilizar esse 2, só para representar que é de grau 2. Vamos ter o operador de ordem 0, mais o operador de ordem 1, que multiplica x menos x0, que tem o valor 0, mais o operador de ordem 2, que multiplica a diferença x menos 0, que é o x menos x0, e o x menos 0,5, que é o x menos x1. Então, nós vamos trabalhar agora com os produtos, a distributividade, a associatividade, e observar que o polinômio que se ajusta a essa função f nos pontos dados, ele tem a expressão 1 mais 1,93x mais 0,62x ao quadrado. Então, esse seria o polinômio interpolador por meio da forma de Newton. Então, na aplicação do método de Newton, precisamos identificar primeiro o conjunto de dados, a quantidade de pontos, e a essa quantidade de pontos nós já conseguimos identificar o grau do polinômio, que ele será até o grau n, né, grau menor ou igual a n, se tivermos n mais 1 pontos. Construímos a tabela de diferenças divididas, com todas as ordens, e indicamos, então, essa primeira diagonal da tabela, que envolve cada um dos operadores associados ao ponto x0, vai fornecer os coeficientes dessa forma de Newton, que se tornará o polinômio interpolador. Então, essa é uma forma de se ajustar uma determinada função a um conjunto de dados. Então, o polinômio interpolador, ele tem essa característica do grau associado à quantidade de pontos. Se eu tenho 3 pontos, eu vou ter um polinômio de grau menor ou igual a 2. Então, sempre existe essa relação. E, além disso, o polinômio irá coincidir com a função nos pontos do conjunto de dados. Então, essa é a condição que nós inserimos no momento de se construir o polinômio interpolador. Mas nós podemos trabalhar com outro tipo de estratégia, que é o chamado ajuste de curvas. Então, ao invés de considerar essas condições, nós vamos buscar minimizar o erro. Então, não necessariamente o gráfico da função irá passar por todos esses pontos. Nós não necessariamente temos que essa função de ajuste coincida com a função original nos pontos. Mas nós temos, por meio da construção do método, que ela irá reduzir, então, esse erro. Ela vai ser um melhor ajuste, o que reduz o erro associado a cada um desses valores. Nós vamos trabalhar com um método específico, que é o método dos mínimos quadrados. Então, ao invés de trabalhar agora com a interpolação, nós vamos trabalhar com ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados, mas considerando a característica linear. Então, vamos analisar agora quais são as características desse método. Então, o método, ele vai envolver o chamado erro global. Então, nós precisamos avaliar as diferenças entre o valor exato, que são as imagens dos pontos, com o valor aproximado. Então, é por meio da minimização dessas diferenças que nós conseguimos o melhor ajuste. Quando nós recorremos, por exemplo, ao Excel, nós temos um conjunto de dados e nós construímos uma reta de ajuste e um polinômio de ajuste. Então, essa que é a ideia que o Excel utiliza quando nós temos um gráfico de dispersão e construímos uma chamada medida de tendência.
Então, nós conseguimos um gráfico, uma função. Esse software, inclusive, apresenta a expressão dessa função, que melhor se ajusta. Às vezes, ela não passa por esses pontos, mas nós temos garantido que é a melhor aproximação e o menor valor de erro global. Vamos observar agora como são construídas essas expressões. Como nós vamos trabalhar com ajuste linear, nós vamos trabalhar com um polinômio de primeiro grau. Então, nós vamos precisar avaliar dois coeficientes, um coeficiente linear e um coeficiente angular. Então, vamos ao quadro, agora compreender melhor como que é o funcionamento desse método. Nós temos, pelo método dos mínimos quadrados, o objetivo é, conhecidos os valores da função em m pontos, determinar também uma função, mas que agora melhor se aproxime da função f. Então, nós temos uma quantidade fixa de pontos e nós vamos estudar o caso discreto, em que f, então, ela é definida por meio de um conjunto limitado de pontos, assim como nós estávamos na interpolação. Então, nós conhecemos os pontos x1 até xm e as suas imagens, y1, y2 até o ym. Nós vamos trabalhar com o ajuste linear. Então, determinar uma função g, que é dada por a1 mais a2 de x, que melhor se ajuste à função f. Lembrando que o a1 ele é o coeficiente linear e que o termo a2 ele é o coeficiente angular. Então, quando nós construímos o gráfico dessa função g, ele vai ser uma reta. Esse a2 vai fornecer, então, a inclinação dessa reta. O coeficiente angular trabalha com a ideia da inclinação, enquanto que o coeficiente linear está associado à interseção entre a reta e o eixo y, ou a reta x igual a zero. Nós podemos trabalhar com ajuste por meio de outros tipos de funções, mas nós vamos especificar, nesse caso, a função linear. Então, como são construídas as expressões desses termos A1 e A2? Então, nós queremos minimizar o erro. Pelo próprio nome do método mínimos quadrados, nós queremos minimizar o quadrado das distâncias entre o valor exato e o valor aproximado. Então, nós vamos adotar o erro global, representado por E, como sendo o somatório de yi menos a1 mais a2xi, que seria o g de xi ao quadrado. Então, para cada um dos pontos, por exemplo, o ponto x1, nós vamos avaliar a distância entre o valor y1 e o valor g de x1, ou seja, a aproximação obtida por meio dessa função g de ajuste. Então, nós vamos avaliar essa expressão ao quadrado, ao invés de avaliar Pessoal, tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvemos, então vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos nesse momento. Então, nós estávamos trabalhando com o método dos mínimos quadrados e o nosso objetivo é identificar qual que é a expressão que caracteriza o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então, nós avaliamos o erro global. Nós vamos avaliar, então, a diferença entre a imagem de cada um dos pontos
pelo g de cada um desses pontos, ou seja, pela imagem agora pela função g, que é a função de ajuste. Então, nós vamos avaliar para x1, x2 até xm o quadrado dessas diferenças. Então, nós vamos avaliar qual que é esse valor, essa distância entre esses dois valores. O valor que seria o exato, que é o valor conhecido inicialmente, do valor aproximado. Então, nós temos essa equação. Nós queremos minimizar esse erro global. Nós temos uma função e. As variáveis, nesse caso, são A1 e A2, porque o nosso objetivo é identificar os coeficientes. Então, essas são as variáveis nesse problema. Então, a partir do erro global, nós queremos identificar qual o valor assumido por A1, qual o valor assumido por A2. Nós sabemos que a função ela possui um ponto de mínimo se as derivadas nesse ponto forem nulas. Já que nós temos A1 e A2, nós temos uma função de duas variáveis, nós vamos avaliar as derivadas parciais da função. Então, nós temos y1 menos A1 menos A2xi elevado ao quadrado. Então, nós vamos trabalhar com a derivada parcial desse termo. Esse somatório pode ser distribuído depois, ou nós podemos distribuí-lo antes. Mas nós podemos refletir inicialmente sobre a função apresentada. Então, vamos avaliar qual que é a função envolvida nesse caso. É a função yi menos o g de xi elevado ao quadrado. Então, essa diferença elevada ao quadrado, nós queremos calcular o ponto de mínimo. Então, nós vamos derivar essa função com respeito a A1, que é a primeira variável, o coeficiente linear, e igualar essa função, esse termo a zero, porque nós sabemos que existe um mínimo nesse caso. Vamos também avaliar a derivada parcial com respeito a A2, igualar a zero, e também nós temos essa condição de que é um ponto de mínimo, por isso que nós podemos igualar os dois termos a zero. Podemos trabalhar com a distribuição desse somatório. Só precisamos tomar cuidado que quando nós estamos com o somatório de uma constante 1, por exemplo, com i variando de 1 até m, quando nós distribuímos o somatório e obtemos expressões desse tipo, então quer dizer que nós estamos somando 1 m vezes. Então, o resultado desse somatório é m. Por isso que em alguns termos, vocês irão identificar esse termo m, porque ele origina-se então dessa expressão. Para caracterizar agora as expressões de A1 e de A2, nós vamos simplificar as notações. Então, onde nós tínhamos somatório de xi, que é obtido por meio da distribuição do somatório em cada um dos termos daquela derivada parcial, nós vamos utilizar a notação Sx. S de y vai ser a soma de todos os valores y e i. Sxx para a soma dos termos x ao quadrado e Sxy pelo somatório dos produtos x por y. Então, quando nós temos aquelas derivadas parciais, nós manipulamos algebricamente, nós distribuímos o somatório, nós obtemos um sistema que envolve A1 e A2 e cada uma dessas somas, além de m, que é a quantidade de pontos. Resolvendo esse sistema de equações, nós conseguimos expressões que caracterizam os dois coeficientes. Então, o A1, que é o coeficiente linear, nós temos uma expressão que o caracteriza, que envolve a soma de x ao quadrado, soma de y, soma de xy, soma de x. Então, nós precisamos identificar essas relações. Enquanto que o A2 é o coeficiente angular, também vai depender dessas expressões. Observem que os denominadores, eles são caracterizados pela mesma expressão. M, que multiplica a soma dos x ao quadrado, menos as somas de x ao quadrado. Então, é importante que vocês observem qual que é a origem desse método dos mínimos quadrados, de onde que surgem essas expressões,
Mas vocês precisam, acima de tudo, saber como se aplicar esse método. Como que eu posso utilizar os mínimos quadrados na resolução de um problema? Então, sempre lembrando que o método dos mínimos quadrados, ele tem como objetivo minimizar o erro global. Ou seja, ele quer obter uma função g que melhor se aproxime da função f. Não necessariamente ele coincide com os f's de x0 até, de x1 até xm. Pode existir casos em que eles coincidam, mas essa não é uma condição necessária para a execução desse método. O que nós precisamos é a minimização do erro global. E o que seria o erro global? Seria a soma de todas essas diferenças entre o valor original, que seria a f de cada um dos pontos conhecidos, pelo valor obtido por meio da função g de ajuste. E essa diferença ao quadrado. Nós trabalhamos com o termo ao quadrado devido à característica polinomial, porque senão nós teríamos que trabalhar com um módulo. A questão da diferenciação envolvendo o módulo ela é mais complicada do que a avaliação por meio da expressão polinomial. Então, nós podemos, já que existe uma equivalência entre minimizar o erro e minimizar o quadrado do erro, nós optamos pelo quadrado para possibilitar um estudo mais aprofundado e que dependa das características agora polinomiais, que são funções um pouco mais regulares do que as funções modulares. Então, essa é a estrutura do método. O nosso objetivo é identificar a 1 e a 2. E nesse método, então, nós empregamos todos os valores, porque nós trabalhamos com a ideia do somatório. Então, nós vamos precisar construir tabelas também para nos auxiliar na organização dos dados. Não é obrigatório esse trabalho com tabelas, mas nos auxilia na visualização de cada uma das informações. Então, vamos observar agora o emprego desse método na resolução de um problema. Vamos supor que a função f ela seja tabelada conforme esses valores. Então, é essa parte que está limitada em um azul. Então, nós temos os pontos x1 até x5, que é o ponto 0, 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Nós conhecemos esses valores e conhecemos os y associados, que seriam esse yi, a imagem dos pontos x e y pela função f. Então, sempre nós vamos recorrer a esse índice como uma forma de generalização do método. Nós podemos construir uma tabela que avalie esse valor de i. O i vai funcionar, então, como essa contagem de elementos. Qual seria o valor x1, qual seria o x2. Então, ele indica essa variação do índice. Nós precisamos, para os dois coeficientes, do termo também x ao quadrado e x multiplicado por y. Bom, como que nós vamos obter, então, essa coluna do xi ao quadrado? Nós vamos considerar cada um dos termos. Por exemplo, o x1 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então, nós já temos o x1 ao quadrado. O x2 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, nós vamos selecionar cada um dos valores assumidos por x, elevar esses valores ao quadrado e indicar na coluna correspondente. Ainda precisamos do produto de x por y. Então, nós vamos multiplicar os valores x e y associados ao mesmo ponto. Então, 0 multiplicado por 0,98 do ponto x1 resulta em 0. 1 multiplicado por menos 3,01 resulta em menos 3,01. Então, nós multiplicamos o valor de x e y correspondentes. 2 vezes menos 6,99, menos 13,98. E assim sucessivamente. Nós vamos precisar, nas expressões do coeficiente linear e angular, não de cada um dos pontos separadamente, mas sim dos somatórios. Então, nós vamos até a tabela na coluna de x e vamos somar todos os valores. Nós temos, nesse caso, um total 10, e esse 10 corresponde ao SX. Então, nós somamos todos os valores de x.
Somamos agora todos os valores de y, sempre considerando o sinal. Obtemos menos 35,03, que é o S de y. Vamos somar todos os xi ao quadrado, nesse caso igual a 30, e corresponde ao SXX. E todos esses produtos x por y, menos 110,02, que é o SXY. Tendo esses valores e sabendo que nós temos um conjunto com 5 pontos, então o M assume um valor 5, nós vamos substituir cada um desses valores nas expressões que já foram apresentadas e que são expressões que dependiam de cada uma das derivadas parciais lá da função erro. Substituindo, calculando cada uma das diferenças e também das razões, nós temos nesse caso que o A1 é 0,986, que é o coeficiente linear, e o A2 menos 3,996, que é o coeficiente angular. Então, a função g obtida por meio dos mínimos quadrados tem uma expressão g de x igual a 0,986 menos 3,996, que multiplica x. Então, essa é a expressão do polinômio. Então, nós temos uma função linear que se ajusta a esses dados. Note que não necessariamente nós conseguimos que o g do x1 seja igual a f de x1. Mas nós temos que, com toda essa construção, a função g é a função que vai minimizar esse erro. Minimiza, então, as diferenças ao quadrado dos pontos com seu valor real e com o valor obtido por meio da aproximação. Após analisar os mínimos quadrados e a interpolação polinomial, eu gostaria que vocês refletissem sobre a seguinte questão. Então, vamos acompanhar esse enunciado. Quais as semelhanças e diferenças entre a interpolação polinomial e o ajuste por mínimos quadrados? Então, o que nós podemos observar de semelhante? E quais são as diferenças entre esses dois métodos? Reflitam sobre essa questão, enviem as suas contribuições, também as suas dúvidas, e daqui a alguns minutos nós retornamos. We'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all I see in all these places. You're all I see in all these faces. So let's pretend we're running out of time. Baby, when they look up at the sky, we'll
Bom, então vamos retornar à nossa questão para reflexão, que tratava sobre semelhança de diferenças entre interpolação polinomial e o método dos mínimos quadrados. Quando nós pensamos em semelhanças, então nós vemos essa possibilidade de aproximar determinados valores, que são um conjunto discreto, por meio de uma função definida agora numa região contínua. Então, nós conseguimos, por meio desses dois processos, obter estimativas entre os pontos ou ao redor desses pontos conhecidos. Agora, em relação às diferenças, a interpolação polinomial, ela tem essa necessidade de cada um dos pontos. Nós temos a imagem por meio da f, a imagem por meio da aproximação coincidindo. Então, essa é uma condição que precisa existir para o caso da interpolação polinomial. Função e polinômio precisam coincidir nos pontos do conjunto de dados iniciais. Nos mínimos quadrados, essa condição não é necessária, mas nós temos a característica de minimizar o erro. Então, obter o melhor ajuste com essa função linear, no nosso caso, mas poderíamos trabalhar com outros tipos de funções. Uma outra diferença é que, no método de mínimos quadrados, nós necessariamente envolvemos todos os pontos. Se nós temos na interpolação polinomial 4 pontos e nós construímos um polinômio de grau 2 que se ajuste, então nós precisamos apenas de 3. Nós limitamos o nosso conjunto de dados. Então, essas são as principais características que diferenciam esses dois métodos. Mas ambos podem ser empregados nas situações apresentadas. Quando nós temos uma função conhecida apenas por meio de um conjunto de dados, ou quando nós precisamos trabalhar com essa função, como na integração, na diferenciação, e a expressão dela é muito complexa. Então, nós aproximamos por um outro tipo de função. Bom, já que nós estamos já falando da integração, esse é o nosso próximo objetivo, avaliar agora a integração numérica. Vocês já estudaram o integral de função de uma variável, integral definida, e observaram uma associação dessa integral com a questão da área. Quando nós construímos um gráfico, seria o valor da integral definida como a área limitada pelo eixo x pelo gráfico da função. Então, vamos analisar novamente essa ideia lá do cálculo, que trata sobre a integral de função de uma variável real. A expressão geral da integral definida de uma função no intervalo AB, então é a integral de a até b da função f, que é o integrando, dx, onde esses valores a e b são os limites de integração. Nesse caso, x é a variável independente e a função f, então, é a função a ser integrada. O f de x é o integrando. E esse valor da integral definida pode ser associado à área de regiões. Como que nós calculamos essas integrais no cálculo? Muitas vezes nós aplicamos técnicas de integração, mas basicamente nós dependemos do teorema fundamental do cálculo. Então, nós conseguimos converter esse valor de integral de função numa região como a diferença entre imagens de funções, que seria esse f de b menos f de a, onde nós temos uma relação de função sendo primitiva, então, ou a antiderivada. Então, na integral definida, nós trabalhamos com essas estratégias. Mas existiam integrais naquele caso, no estudo do cálculo, que nós não conseguíamos calcular. Então, quando que nós empregamos a integração numérica? Primeiro, quando a integração analítica da função ela é difícil, ou quando não é possível. No caso da integral de e elevado a menos x ao quadrado dx. Então, nós não calculamos essa integral analiticamente. Nós não conseguimos recorrer àquela ideia das técnicas de integração ou das funções cujas integrais já são conhecidas por meio do limite. Então, nós empregamos a integral calculada numericamente nesses casos. Ou também, quando o integrando, a função f, ela é fornecida por meio de um conjunto de pontos. Então, quando nós só conhecemos a função f aplicada sobre alguns pontos. Então, essas são as duas condições, né, os casos mais comuns nos quais nós aplicamos o estudo da integral calculada numericamente. Então, existem métodos que nós empregamos nesse caso. Nós vamos trabalhar com a chamada regra do trapézio.
essa regra, ela vai associar com essa ideia da integral definida, fornecer um número que pode estar associado a uma área de região. Então, por meio da regra do trapézio, nós temos esse tipo de estratégia. Nós associamos a integral definida com uma aproximação por meio de um cálculo, que geometricamente é o cálculo de uma área. Então, nós podemos empregar essas integrais, esse processo de integração numérica, quando nós temos uma função definida por um conjunto de pontos, ou quando nós encontramos essas dificuldades no cálculo analítico. Agora, se nós conhecemos uma função, quando nós formos calcular a integral, nós conseguimos associar as integrais imediatas, as técnicas de integração, sempre nós iremos recorrer ao valor analítico, que é o valor exato. Mas nós podemos utilizar esse valor exato também como comparação com o valor numérico, de modo a se avaliar a eficiência dos métodos. Então, existem outras situações nas quais nós utilizamos os métodos, mas, em geral, são nesses dois casos. Então, vamos acompanhar agora qual que é a estrutura desses métodos de integração numérica e qual que é a estrutura específica da regra dos trapézios. Como que nós calculamos, então, a integral numericamente? Nós trabalhamos com a substituição da função f por um polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo a ser avaliado, no intervalo AB. Então, ao invés de integrar a função f no intervalo AB, nós integramos o polinômio que é utilizado na substituição. Então, no método de integração numérica, em alguns desses métodos, nós temos então a ideia da interpolação subentendida. Então, nós aplicamos a ideia da interpolação para obter as equações de recorrência desses métodos. Então, nosso objetivo é avaliar fórmulas para nos auxiliar na integração numérica. Então, fórmulas que aproximem esse valor da integral da função f no intervalo AB. Existem as chamadas fórmulas de Newton-Cotes, em que o cálculo da integral ele é aproximado por uma combinação de imagens de funções. Então, nós conhecemos a função f aplicada em alguns pontos e nós identificamos coeficientes para esses valores da função. Então, nós trabalhamos com essa combinação. Então, basicamente, no método de integração numérica, nós vamos ter uma função f e, de forma implícita, essa função f será substituída por um polinômio, que são funções mais regulares, que possuem mais propriedades que outros tipos, como as funções modulares ou mesmo funções exponenciais e trigonométricas. E por meio dessa substituição, então nós temos cálculo de integral definida de função sendo aproximado pelo cálculo da integral definida de um polinômio, mas ao invés de se aplicar as técnicas, nós aplicamos então a obtenção por meio de equação de recorrência. Então, nosso objetivo é identificar qual a equação que associa então o cálculo da integral de cada tipo de função. Então, nós vamos construir uma função, uma expressão genérica, que depois será empregada no estudo de diversos tipos de função. Vamos observar, então, a regra dos trapézios. O nosso objetivo na regra dos trapézios é aproximar a função por um polinômio de grau 1. Então, nós vamos aproximar a função graficamente por uma reta. A integral será aproximada pela área de um trapézio. Então, vamos supor que nós tenhamos o gráfico da função f e nós conhecemos esse intervalo AB, que é o intervalo de integração. Nós vamos aproximar, então, a área limitada pelo gráfico de f no intervalo AB, que é a integral definida da função f nesse intervalo, pela área do trapézio, formada pelos pontos A0, B0, A, F de A e B, F de B. Então, nós vamos ligar os pontos A, F de A, B, F de B e vamos construir um trapézio nessa região e avaliar a área do trapézio. A fórmula de área de trapézio envolvia a soma dos valores do comprimento da base menor com a base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2. No nosso caso, nós vamos trabalhar com essa ideia
mas vamos ter essa diferenciação de base e altura devido ao posicionamento da figura. Então, nós vamos considerar o valor da base maior como sendo o valor de f de x1, ou também f de b. Vamos avaliar a base menor como sendo f de x0, que é igual a f de a. O valor da altura será o comprimento do intervalo. Então, esse valor h vai ser dado, nesse caso, como b menos a. Portanto, a área do trapézio que aproxima a integral vai ser dado por medida da base maior, que é o f de x1, mais a base menor, que é o f de x0, multiplicado pela altura, que é o comprimento h, dividido por 2. Lembrando que o h, então, vai ser essa diferença de x1 e x0, ou b e a. Lembrando que o x0 está sendo adotado como a e o x1 como b. Então, essa é a forma que nós utilizamos para a construção da regra dos trapézios. Então, no intervalo, nós trabalhamos graficamente com essa estratégia. Então, nós temos a identificação de base maior, de base menor, mas independente de qual dos valores for tomado por base maior ou menor, os dois estarão envolvidos. Então, na verdade, nós estamos envolvendo a imagem do ponto que seria o extremo inferior, o ponto A, adicionada à imagem do extremo superior, que é o ponto B, multiplicado pelo H, o H é o comprimento do intervalo, dividido por 2. Então, essa é a expressão que caracteriza o método da regra dos trapézios na integração numérica. Vamos observar agora como aplicar esse método no cálculo de uma integral definida. Então, nós temos a integral de 0,5 a 1 da função f, que no caso é a função ln de x mais x. Então, essa é a nossa função f de x. Nós queremos avaliar por meio da regra dos trapézios. Então, nós precisamos identificar o valor de h. O h é o comprimento do intervalo. Nós temos os pontos 0, 5 e 1. Então, o h é dado como 1 menos 0,5, que resulta em 0,5. Precisamos do f de x0 e do f de x1, que é o f de 0,5, que resulta em menos 0,1931, e o f de x1, que é o f de 1, igual a 1. Então, o valor da integral de 0,5 a 1 da função ln de x mais x dx vai ser dado como a soma entre essas imagens f de x0 e f de x1 multiplicado por h dividido por 2, que temos aproximadamente 0,2017. Essa é a ideia básica da regra dos trapézios, mas observe que, dependendo da característica da função, nós vamos ter uma certa distância entre o valor exato e o valor real. Basta observar o gráfico. Então, como que nós podemos trabalhar de modo a obter um resultado que seja mais aceitável? Então, nós podemos trabalhar com a subdivisão do intervalo de integração. Então, quanto maior a quantidade de subintervalos, melhor será o valor obtido por meio da integração numérica. Precisamos ficar atentos apenas ao valor a ser considerado para o h. O h ele é sempre constante. Então, se nós subdividimos o intervalo com diferentes variações, então nós precisaremos avaliar o h em cada subintervalo. Então, na integração numérica, nós temos o método da regra dos trapézios, e quando nós subdividimos o intervalo, avaliando a regra dos trapézios em cada subintervalo, nós temos a chamada regra dos trapézios generalizada. Então, nessa aula, o nosso objetivo foi avaliar cada um desses aspectos: interpolação, mínimos quadrados e integração numérica. Agora, nós temos o nosso momento de aula-atividade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desses métodos, enviem as suas questões por meio do chat da aula-atividade ou também por meio do fórum da disciplina.
vocês tiverem alguma dúvida também a respeito de algum outro tema que foi tratado na primeira aula, continue enviando as suas questões por meio do fórum, que eu estarei atendendo. Gostaria de agradecer a participação de todos durante essa aula, desejar a todos uma ótima semana, me colocar novamente à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. E então, nós encerramos a nossa aula de hoje e até a próxima!